Nessa noite, nós queremos, como Maria, sentar aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, pois essa parte não nos será tirada. E nós queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz, por tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós na ressurreição, por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo, orando, intercedendo por cada um de nós dia e noite diante do Pai, e nos conecta com o Pai, nos conecta com o Santo Espírito, e nos habilita para sermos cheios do Teu Espírito, para sermos Cristo agora na terra, e para transformarmos esse mundo pelas boas novas do Evangelho. Senhor, abre os nossos olhos para poder ver, nossos ouvidos para poder ouvir, e faz cair todo o mal, tudo aquilo que impede, toda a teia, todo o mal da religião que impede com que a gente atue da forma que o Senhor escreveu na Tua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de começar com você uma série de mensagens intitulada Uma Vida de Milagres, convertendo-se da religião para Deus. Eu creio, meu irmão, se eu e você estivermos dispostos a ouvir o que a palavra do Senhor diz, abrir os nossos corações e sermos novamente inspirados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos, os discípulos, os profetas a escreverem as Santas Escrituras, eu e você podemos ter um divisor de águas. Eu e você podemos ter a nossa vida totalmente transformada daqui para frente. O modo que você encara o Evangelho, o modo que você se relaciona com Deus, o modo como você encara estar ou não na igreja, vai ser diferente. Diferente porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12. E para você que queira ouvir essa mensagem novamente, ela está disponível, vai estar disponível na internet, no canal Evangelho Vivo. Depois eu coloco no WhatsApp da igreja. Você que não está no WhatsApp da igreja, é só me dar o seu nome, seu telefone, e eu te coloco. E aí amanhã, até o final do dia, eu coloco ela no YouTube para você poder ouvir novamente. Marcos capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 24. Eu vou ler na minha versão da minha Bíblia Nova Almeida atualizada. Alguém não achou? Diga misericórdia. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Vamos ler novamente. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Meu irmão, minha irmã, eu creio que o que mais nos afasta de Deus, o que mais afasta o homem, a mulher, a humanidade de Deus nesses dias, é o fato de a humanidade não conhecer realmente a palavra de Deus, as Escrituras e o poder de Deus. Todo ser humano, em todo o mundo, a grande maioria, tem um senso de querer buscar a Deus, de buscar o sagrado, de buscar a deuses, de buscar algo acima de si mesmo. E hoje existem no mundo milhares de religiões. Cada dia se cria uma nova religião. E a religião é a tentativa humana de se conectar com o sagrado, de se conectar com um Deus, ou com deuses, ou com um ser supremo, ou alguns falam com o universo. E isso, na maioria, as religiões tentam
pelo seu próprio mérito, pelo mérito de cada pessoa, de buscar, de se esforçar, de merecer alcançar a salvação, a evolução, a libertação que seja, e alcançar pelos seus próprios esforços a Deus, qualquer Deus que seja. E hoje, nessa noite, eu não estou aqui para falar mal de uma ou de outra religião, ok? Eu estou aqui para te dizer o que é, o fato. Os muçulmanos acham que a salvação vem pela confissão de um credo, por eles fazerem 5 orações por dia, por darem esmolas, fazerem jejum e por fazer o Ramadã, que é a peregrinação para Meca, para entrar no paraíso. São quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo hoje. Os hindus acham que a salvação consiste em muitas reencarnações, morrer e voltar, e ir se purificando, Se você fez o mal na vida anterior, você vai voltar como árvore, como inseto, ou como uma profissão inferior. E aí eles acham que a libertação, a salvação, enfim, vem através de várias e várias reencarnações. O budismo também é um pouco parecido. Diz que tem a lei do karma, a lei de muitas reencarnações, e que a pessoa precisa se libertar através de muitas e muitas reencarnações, até que ela chegue no nirvana, na libertação total, e num lugar de felicidade indizível. Eu estou falando para você das maiores religiões que tem no mundo, mais conhecidas. E o judaísmo também é uma religião na qual o judeu ele segue o Antigo Testamento, mais os livros que eles têm, e eles acham que por obedecer os mandamentos, eles vão ser salvos. Por obedecer a palavra de Deus do Antigo Testamento, eles serão salvos. Enquanto que nós, no nosso país, a gente também tem o Espiritismo, que se diz uma religião cristã. Só que, ao contrário do cristianismo em si, os espíritas acreditam na reencarnação, que a gente vai morrer e vai voltar, e que para ser salvo, a pessoa precisa fazer caridade, ela precisa fazer o bem para os outros, e assim ela vai ser salva depois de muitas e muitas reencarnações, serem libertos desse ciclo de reencarnação e reencarnação. Os católicos acham que vão ser salvos pela realização de boas obras, pela fé católica e por participar dos sacramentos da Igreja Católica. Enquanto os protestantes, os cristãos protestantes evangélicos acham que a salvação é pela fé em Cristo. No entanto, em muitos lugares isso virou uma religião morta, sem poder, um mero ritual, uma tradição, uma cerimônia, um sacrifício, um dogma, um credo. E eu estou aqui não para defender a religião A ou B, mas estou aqui para dizer que qualquer uma dessas religiões, e todas as religiões, até mesmo o cristianismo, até mesmo ser evangélico, pode virar uma religião vazia. Pode virar uma religião que está muito longe de Deus, e muito longe de conhecer a Deus, e de viver a essência que nós encontramos quando nós, eu e você, paramos, e por isso que a gente fala para você ler as Escrituras. Voltar para o original, voltar para aquilo que Deus planejou para mim e para você, para aquilo que você não vai encontrar aí fora, em festa, em sucesso material, aquilo que você não vai encontrar em nada do que o mundo pode oferecer, ou mesmo dentro de qualquer religião. Porque o cristianismo sem milagres é uma religião morta, é uma religião que é um mero formalismo, tradicionalismo, uma mera cerimônia, um mero sacrifício, são apenas dogmas, credos, apenas algo que você fica repetindo, refazendo, fazendo, e que não é aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. O verdadeiro cristianismo é uma vida de milagres. E nessa noite eu gostaria de falar, nessa primeira série de mensagens, daquilo que matou Jesus. E aí você vai falar assim, que matou Jesus foi Pilatos. E aí você vai falar que matou Jesus foi Roma, porque crucificou Jesus. E aí nós vamos falar que matou Jesus foi Judas, porque Judas traiu Jesus e entregou Jesus. Mas nessa noite eu quero falar para você que o que matou Jesus na cruz foi a religião. Foram os religiosos.
foram aqueles pela qual a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o aceitaram. Jesus veio para os judeus, e os judeus, porque estavam cegados pela religião, pela tradição de homens, por rituais, por credos, por sacrifícios, por acharem que por eles mesmos iriam alcançar a salvação em Deus, eles mataram o Salvador. Eles mataram o Cristo que eles tanto esperavam e continuam esperando. Aquele que dividiu nosso tempo, nossa história, o único homem que venceu a morte, eles mataram. A religião matou Jesus. Amém? Amém. Então eu vou falar com você hoje alguns motivos, algumas características da religião e por que ela mata. E está lá, e eu vou falar vários versículos, você pode anotar, eu não vou esperar você abrir, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a religião exclui as pessoas e prestigia as outras. A religião fala que um é melhor do que o outro. A religião fala, você é bom e você é mau. E ali nós vemos então Jesus indo, lá em Mateus 9, do 12 ao 13, Jesus indo na casa de Mateus. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. E segundo a religião judaica, Jesus não podia entrar na casa dele, Jesus não poderia comer com ele, e muito menos Jesus podia fazer de Mateus o seu discípulo. A religião fala assim, ó, você não tem jeito. Você não tem jeito. Você não tem jeito, nem para Deus, você não tem jeito. É isso que faz a religião, ela aponta o dedo. Ela fala, olha, você vai para o inferno. Você vai ter que reencarnar 1000 vezes. Você não merece salvação. Ela vai falar várias coisas assim. E aí nós vemos ali Jesus ouvindo esses religiosos que foram ali falar, falaram para os discípulos de Jesus, por que seu mestre come com esses pecadores? Jesus vai responder para eles, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Olha, a gente vai no médico quando a gente está bom, saudável, ou quando a gente está doente? A não ser que for para fazer uma rotina, mas normalmente a gente vai no hospital, no médico, quando a gente está doente. E aí então Jesus diz assim, ide porém e aprendam o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem que é pecador? Quem que a Bíblia diz que são os pecadores? Todos pecaram. Tem divisão? Tem quem é melhor ou pior? Não. Então Jesus veio chamar todos ao arrependimento. Jesus pode incluir até a pior pessoa. Amém? Amém. Para o arrependimento. Por aquilo que ele conquistou na cruz, através do Espírito Santo de Deus, todas as pessoas podem entrar no reino dos céus. Todas as pessoas têm o potencial, porque a graça de Deus está sobre todas as pessoas. Amém? Mas a religião exclui. Essa mesma religião, o número 2, ela coloca regras humanas acima da vida das pessoas. E aí tem um exemplo de Mateus 12, capítulo 12, versículos 2 a 2, 7, 8, que ali então os discípulos de Jesus estão com fome, e é sábado, e ali então eles começam a colher umas espigas de milho, porque eles estão com fome, e começam a comer daquelas espigas de milho. Eu fico pensando como comer milho cru, mas eles estavam comendo, né? Se estavam colhendo e estavam comendo, não fala que eles estavam esquentando nada. Eu gosto de comer milho, você também gosta de comer milho cozido, mas estavam comendo cru. Então imagina como eles não estavam pobres, sem dinheiro, sem nada, e estavam de fome. E aí então chegam os religiosos, os fariseus, e dizem assim, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. E aí então Jesus responde, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos, não teriam os condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, Jesus vai dizer que mais importante do que uma regra, porque Deus colocou o sábado para o homem, quando ele fala no sábado que não podia trabalhar, era para que o homem tivesse um dia para descansar, senão ele não ia descansar no Antigo Testamento. Amém? Era uma lei civil para Israel, mas eles estavam pegando algo para comer. E ali, eles estavam colocando a lei acima da vida humana. O que adianta eu cumprir a lei e morrer de fome? Adianta alguma coisa? Então Jesus fala assim, olha, eu não quero holocaustos, eu não quero um ritual, eu não quero que você vá só no culto, eu não quero só que você tenha uma religião. Isso vai te cegar, isso te faz valorizar mais a regra do que as pessoas, do que a vida humana. A vida humana vale muito mais. Amém?
Porque a religião coloca regras acima das pessoas. O item 3, a religião não tem poder para salvar, curar e libertar, e por isso acusa os que o fazem. Olha só, nós temos exemplo em Mateus 9,34, em Mateus 12,24. Jesus ali em Mateus 9,34, ele vai curar um mudo endemoniado. Um homem que não falava, Jesus vai lá e cura. E lá em Mateus 12,24, Jesus cura um endemoniado cego e mudo. Jesus cura. Em vez daqueles fariseus, em vez daqueles religiosos que, segundo a sua própria religião, presta atenção, dizia que se um homem viesse de Deus, ele seria indicado por Deus através de sinais, através de milagres que esse homem ia fazer, e por isso que Nicodemos foi procurar Jesus, e Jesus está fazendo esses sinais. Eles, como não gostavam de Jesus, eles disseram assim: é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Esse não expele demônios, senão por Beelzebu, maioral dos demônios. Eles não têm poder para salvar. Eles não tinham poder para curar. Eles não tinham autoridade, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade. Com uma só palavra ele dizia, o espírito imundo saía. E ele curava todos os tipos de enfermo. E a Bíblia diz que eles tinham inveja de Jesus, porque a multidão procurava Jesus e porque Deus estava com ele. Assim disse o apóstolo Pedro, quando ele pegou em Pentecostes: ora, o varão Jesus, confirmado entre vocês com sinais, prodígios e maravilhas. Ele foi aprovado por Deus porque ele fez isso. A religião cegava de tal forma que eles estavam dizendo que agora Jesus estava fazendo milagre através do demônio, através de Satanás, porque a religião não tem poder para salvar, mas ela acusa os outros que o fazem. Amém? É isso que faz a religião. O item 4, a religião quer matar quem não a segue e se opõe à sua tradição. A Bíblia vai dizer em Mateus 12, do 10 ao 14, que Jesus vai curar um homem com a mão ressequida. Era um homem que tinha uma mão mirrada, e ali era dia de sábado, estava na sinagoga. Jesus chama aquele homem para o centro. Jesus fala assim: é certo ou não curar no sábado? O que vocês acham? É certo curar alguém no sábado? E para aqueles homens não é. E daí ele fala mais uma vez, porque vocês sabem que eu sou o Senhor do sábado. Ele mandou aquele homem estender a sua mão, e a mão daquele homem ficou sã, voltou ao normal. Amém? Mas o versículo 14 diz assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre lhe tirar, como lhe tirariam a vida, como que eles iam matar Jesus. Eles começaram a combinar, porque a religião faz de tal forma ficar cego, que faz com que aquele que não segue aquilo que a tradição humana, aquilo que eu acho, ok? Não o que diz na palavra de Deus, ou que a minha religião acha e que é melhor do que qualquer outro, você merece a morte, porque você não segue, porque você não obedece, você merece a morte. A Bíblia diz em Mateus 21, do 45 ao 46, já diz que os principais sacerdotes fariseus, ouvindo as parábolas do ensino de Jesus, que Jesus tinha acabado de falar da parábola dos lavradores maus, que estava falando sobre eles, que eles estavam conspirando para prender Jesus, mas porque eles tinham medo das multidões, porque consideravam Jesus profeta, não durante o dia, não perto das multidões. Porque a religião, meu irmão, ela mata aquele que não segue a sua própria tradição, aquela que se opõe. Por isso você vê esses homens bomba na TV, porque aqueles que não fazem o que eles querem, eles matam. É isso que faz a religião. É a mesma religião. Não estou aqui para falar da religião A ou B. Os judeus eram aqueles que Deus havia confiado o seu reino e que não estavam entrando no reino e não estavam reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como Messias. Porque mesmo que nós formos evangélicos, protestantes, mesmo que nós formos cristãos, nós podemos ser religiosos, nós podemos estar cegos e nós podemos ter ódios das pessoas. E a Bíblia diz: como que vocês podem ter ódio? Porque Jesus falou: nisso conhecerão se sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que pode ter o ódio no nosso coração? Se Deus é amor e se Ele derrama, através do seu Espírito Santo, o amor no nosso coração. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas a religião faz tudo isso. E talvez eu e você tenhamos aprendido muitas coisas, né?
É ou não é? Que para batizar precisa estar tudo certo. Não pode ter nada de errado para ser batizado. Ah é? Jesus falou isso na Bíblia? Não pode descer as águas quem está fumando, não pode descer as águas quem não é casado, não pode descer as águas, um monte de coisa, um monte de regra. E não tem nada disso na Bíblia. Porque a gente não é salvo pelo que a gente faz, mas pela fé. E aí, a partir daquele momento, a pessoa vai sendo transformada. Mas o que falou? A religião falou assim para você, quando você batizar, aí que a coisa vai ficar feia. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Não, pastor, não vou batizar, porque depois que eu batizar, me falaram lá na igreja tal, que aí que a coisa vai ficar feia. Isso é a religião falando, meu irmão, minha irmã. Não é Jesus. E por isso nós temos que nos voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus. Porque Jesus falou para aqueles religiosos que conheciam a Bíblia decorado. Eles sabiam a Bíblia decorado. E Jesus falou, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? A religião, ela quer o sinal. Quinto item, a religião quer um sinal para crer. Apesar daqueles religiosos virem todos os sinais que Jesus fez, eles chegaram para Jesus, os escribas e fariseus, em Mateus 12, 38 ao 42, e em Mateus 16, do 1 ao 4, os saduceus e os fariseus, em Mateus 12, 38 ao 42, os escribas e os fariseus, vão chegar para Jesus e vão pedir, me dá um sinal para provar que você é o Cristo, o Messias. Eu creio que Jesus naquela hora ele foi muito calmo, eu dava uma pancada naqueles homens, mais sinal do que eu já fiz. Jesus falava assim para eles, se vocês não acreditam nas minhas palavras, creiam pelo menos pelos sinais que eu faço. Quanta gente curada, Jesus curava todo e qualquer tipo de enfermidade. E eles estavam pedindo um sinal. E a religião sempre vai pedir um sinal para crer. Ela vai tentar a Deus. Nós não podemos tentar a Deus, porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a religião pede um sinal para crer. O 6, a religião coloca a sua tradição humana acima da palavra de Deus e do poder de Deus, e usa até da palavra de Deus, da sua tradição, distorcidamente para condenar e para pecar. Olha só, em Mateus 15, do 1 a 4, os fariseus e escribas colocam sua tradição acima da palavra de Deus. Por quê? Porque eles chegaram para Jesus e falam assim, por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles estão indo contra a tradição dos anciãos. Eles não falam que eles estão indo contra a Bíblia. Ele fala que estava indo contra a tradição deles. Por que eles comem sem lavar as mãos? E aí Jesus vai lá para a Bíblia, para os 10 mandamentos, e diz assim, olha, por que os seus discípulos, por que vocês desonram a palavra de Deus, anulam a palavra de Deus que diz, honra o teu pai e tua mãe? Ok? E quem maldizer o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Porque, preste atenção, eles falavam para as pessoas, você não precisa ajudar o seu pai e sua mãe quando for velhinho. Naquele tempo não tinha aposentadoria, como você ouviu o pastor Gregório falar hoje. E aí eles falavam assim, não, você faz o seguinte, você promete que tudo que é teu, você vai dar lá no templo, você vai fazer uma oferta para Deus que chama Corban, e aí então tudo que você tem não é mais seu, é do templo, quando você morrer. Então daí você não precisa ajudar o seu pai e a sua mãe, porque o que você tem não é mais seu. Eles ensinavam as pessoas a pecarem, e não ajudar pai e mãe morrer de fome. Olha só que coisa horrível. Além deles porem a tradição deles acima da palavra de Deus, olha, não come sem lavar a mão. Tem algum problema comer sem lavar a mão? Eu vou pecar? Não, você pode ficar doente, porque você não lavou, está com micróbios e tudo mais, tem que lavar a mão. Mas isso não te faz pecar. Amém? E agora é mais importante isso do que ajudar pai e mãe. Olha só, mas a religião coloca a sua tradição acima. Ok? 7. A religião é cheia de tradições, rituais, cerimônias, sacrifícios, credos e dogmas. A religião é algo externo que não passa de tradições humanas. Em Mateus 15, do 7 ao 9, Jesus vai continuar e vai dizer para eles assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqueles homens pareciam por fora que eram os homens mais certinhos de toda a terra, mas por dentro Jesus dizia que eles eram sepulcros caiados. O que é isso? É como num túmulo. Alguém aqui já foi no enterro e não tem aqueles mausoléus de mármore bonito por fora,
Mas o que tem dentro do caixão? Um corpo morto, um corpo apodrecendo, os ossos. É ou não é? E Jesus está falando, ó, vocês são esses ossos por fora, vocês parecem bonitos, mas por dentro vocês estão muito longe de conhecer e de adorar a Deus. E aí então por isso que Jesus vai dizer várias vezes, Oséias 6,6, que diz: pois misericórdia e não sacrifício é o que eu quero, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eles só fazem rituais, eles só fazem cerimônias, eles participam do culto e acham que estão servindo a Deus, mas o coração deles estava muito longe de Deus. Amém? O ensino da religião 8 pode destruir até o melhor discípulo de Jesus. Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus 16, do 5 ao 12. Ele vai dizer para os seus discípulos: tomem cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Porque um pouquinho antes, eles tinham pedido um sinal para crer. E aí Jesus está falando, olha, cuidado com o ensino deles. Porque se você começar a entrar nessa, se eu e você começarmos a entrar na teia da religião, preste atenção, a nossa fé começa a esfriar de tal forma que a gente vai se afastando de Deus. Jesus falou isso para os seus discípulos, Jesus falou isso para Pedro, para João, para Tiago, e está falando agora para mim e para você: cuidado com a religião, cuidado com o que falam. É claro que a gente é costume falar, fecha os olhos para orar, mas tanto faz olhar de olho fechado ou de olho aberto. A minha oração, muita gente acha que a oração de pastor é mais forte. Aqui tem oração forte, é o que falam por aí, mas o que faz a oração funcionar é o nome de Jesus. Amém? E a fé. Não é o pastor, você pode orar e a pessoa ser curada. Por quê? Porque é o nome de... Mas a religião vai dizer, não, traz aqui que eu resolvo. Isso é religião. Não sou eu que resolvo, quem resolve é Jesus, e a fé é em Jesus. Amém? Amém. 9. A religião tem muitas regras, julgo, e é apenas externa para aparecer. A religião busca o reconhecimento humano e espera ser exaltada diante dos outros homens. Mateus 23, do 1 ao 12. Jesus vai falar às multidões, a seus discípulos, contra os escribas e contra os fariseus. E vai dizer assim, ó, eles ensinavam, eles sentavam na cadeira de Moisés, mas se guardem de não imitar o que eles fazem, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Então a gente se torna religioso quando a gente fala da palavra de Deus e a gente não pratica. E Jesus fala, toma cuidado. E aí o que mais eles fazem? Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar sobre os homens, e eles mesmos não conseguem. E aí a religião vai falar um monte de coisa, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e coloca um monte de regrinha. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu fui na casa de uma pessoa, e essa pessoa falava assim, não, cuidado, tem demônio em todo lado. E quando eu fui atravessar a rua, era novo convertido, eu fiquei com medo. Puxa, ali no escuro tem demônio? Tem. E ali tem demônio? Tem. Puxa, eu fiquei com medo até de atravessar a rua. Tanto julgo, religião. O que aconteceu com vocês que estavam me ensinando? Eu acho que um já se desviou, não sei onde que está na Inglaterra, se desviou do Senhor, fingiu que casou com uma pessoa lá na Inglaterra, e o outro, sei lá o que, se desviaram do caminho do Senhor, porque era religião. E a religião, ela mata. E a religião traz julgo, traz um monte de coisa, você fica com medo de tudo. Tudo é demônio, tudo. Tem demônio em todo lugar, aí você fica com medo de tudo. Mas você não tem que ter medo de demônio, maior que está que você, que está no... E Jesus falou, esse sinal seguirão os que creem em meu nome, expulsarão? Está falando pastor? Só os pastores expulsarão demônios? Quem crê, você crê em Jesus? Então você pode expulsar demônio. Amém? Em nome de... Não precisa ter medo, porque você tem Jesus, mas a religião põe um monte de medo. Ok? 10. A religião faz com que as pessoas se tornem avarentas e desprezem as outras. Em Lucas 16, 14 e 15, os fariseus vão desprezar Jesus, porque Jesus vai contar uma história, e no final dessa história, Jesus vai falar que só existem dois deuses nesse mundo: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o dinheiro. Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. E aí então, porque Jesus era pobre também, e porque ele estava dando aquele ensino, eles começam a desprezar Jesus por ter ensinado isso,
e começaram a ridicularizar Jesus. Aqueles que estão na religião buscam a religião alguma forma de enriquecimento. Elas amam o dinheiro. E a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o quê? O amor ao... E que a avareza é a idolatria. E aqueles homens eram idólatras. E por isso desprezaram Jesus. 11. A religião não nos liberta do pecado. E assim não nos liberta da morte eterna. Jesus vai conversar com os judeus no capítulo 8. E vai dizer assim, ó. E se vocês realmente forem meus discípulos e conhecerem a verdade vai vos libertar. E aí eles começam a falar assim, mas nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus vai dizer, vocês, preste atenção, vocês que vivem na prática do pecado são escravos do pecado. Mas se o Filho vos libertar, o Filho de Deus, eu, Filho do homem, vocês serão livres. E aí eles começam a discutir que Jesus, e aí Jesus começa a falar assim, olha, sabe por que vocês não me ouvem? Sabe por que vocês não creem? Porque vocês são filhos do diabo. O diabo foi homicida desde o princípio, e vocês querem me matar, porque vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira. Jesus começa a falar isso para aqueles homens, porque eles odiavam Jesus e falam, nossa, nós temos um pai que é Deus. E Jesus fala, não, o pai de vocês não é Deus, porque se o pai de vocês fosse Deus, vocês iriam me amar, vocês iriam me seguir, vocês iriam ouvir as minhas palavras. E por isso que a religião não pode nos libertar do pecado e vai nos conduzir a uma morte eterna. Jesus vai falar para ele, ó, se vocês não crerem naquele que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Porque a religião não pode nos libertar do ciclo do pecado. E o item 12, e último item da religião, olha só, a religião cega qualquer pessoa, impede com que ela e outras pessoas acessem o reino de Deus, e as torna filhos do maligno. Em Mateus 23, do 13 ao 36, Mateus 23, do 13 ao 36, Jesus vai dar 8 advertências contra os fariseus e escribas, e vão dizer que eles fecham o reino dos céus para as pessoas, e que eles pegam um novo convertido e transformam ele 2 vezes mais num filho do inferno. Vai dizer que eles fazem longas orações nas casas das viúvas. Sabe por que eles faziam longas orações nas casas das viúvas? Sabe por quê? Para que elas assinassem um papel e dissessem que tudo aquilo que elas iam deixar ia ficar para o templo, e ficando para o templo eles ganhavam uma comissão. E eles falaram, olha, vocês vão ter preste atenção, vocês vão ter um juízo muito mais severo, e aquele que tem religião e faz as coisas más, preste atenção, vai ser 2 vezes mais castigado, principalmente se que conhece a religião. E Jesus vai dizer que eles são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Vai cair aonde? Tudo isso é o que faz a religião. Mas nessa noite eu quero te dizer que existe uma única solução. Eu falei tudo isso da religião porque você já ouviu várias coisas. Você já se decepcionou com várias coisas na igreja, com as pessoas da igreja. Eu quero dizer que muitas dessas coisas vêm por causa da religião, por causa daquilo que as pessoas acham, que ouvem falar e que nunca acessaram a Bíblia e que não conhecem a Deus. Jesus disse assim, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E por isso eu e você nessa noite podemos ser libertos. E por isso que Jesus, na sua primeira pregação, ele começa a nos libertar. Está lá em Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Para terminar, a única solução para uma vida de milagres é uma vida de fé. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho era uma palavra usada quando o imperador romano ia conquistar novas terras, e aí então o seu exército ia lá, matava todo mundo, ou matava alguns, subjugava os mais fracos, pegava o dinheiro para eles continuarem pagando o tributo e sustentar o Império Romano. E aí então, quando o império dele voltava, quando os soldados voltavam, eles voltavam com as boas novas do imperador Deus,
César as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho de César, que nós conquistamos mais terras para o Império Romano. E agora Jesus utiliza a palavra Evangelho para o reino de Deus, para o reino que vai além. O Império Romano acabou. E nós continuamos falando desse Jesus, que mudou o nosso tempo, a nossa história, para dizer o Evangelho. Preste atenção, olha como está escrito na sua Bíblia. Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho de César, é o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho dos homens, não é o Evangelho da religião, é o Evangelho de Deus. É o que Jesus começou a pregar, sobre o Evangelho de Deus. Ele era judeu e ele começou a pregar sobre o judaísmo. Ele começou a pregar sobre o Evangelho de Deus. Amém? E ele começou dizendo as boas novas. Você está cheio de ouvir tanta notícia ruim, não está? A gente já ouviu tanto político roubando o nosso país que a gente já não acredita em mais nenhum. Quanto mais roubo que aparece, a gente fala assim, puxa, esse pelo menos foi um pouco menos. Devia fazer lá de Brasília, colocar umas grades e fechar todo mundo lá, resolvia. Era só colocar grades lá e prender eles lá dentro. A gente só ouve más notícias. Mas o Evangelho são boas notícias, amém? E a primeira boa notícia que Jesus falou, o tempo está cumprido. Deus, preste atenção, quer trazer você, quer trazer a todos que estão no mundo, têm potencial para serem salvos, porque agora nasceu o Filho de Deus, e o Filho de Deus agora ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo, ele havia sido tentado por Satanás 40 dias e 40 noites, ele jejuou aqueles 40 dias, e ele venceu Satanás, e agora ele começou o seu ministério. Então Jesus está dizendo agora o tempo está cumprido. A profecia de Gênesis 3,15 está cumprida. Sabe qual é a profecia de Gênesis 3,15? Lembra que Satanás entrou na cobra e enganou a Eva, você lembra? E aí o que Deus falou para a serpente? Você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai destruir a tua cabeça. O que estava dizendo ali? Estava dizendo que através da mesma mulher que entrou pecado, Deus ia enviar o Salvador. E por isso que, mulher, presta atenção, o diabo odeia tanto você, quer te desvalorizar, quer te diminuir a um produto, quer te diminuir, te coloca em todas as propagandas a mulher como um produto. Então se valorize, não seja um produto, e se guarde para o seu marido, amém, mulher? Amém? Se guarde para o seu marido, porque Deus preparou você para o seu marido, e o marido para você, mulher, amém? Então Deus diz, o tempo está cumprido, porque agora eu nasci, eu estou aqui, eu sou o Salvador do mundo, e eu vou morrer por vocês, eu vou começar meu ministério daqui 3 anos e meio, eu vou morrer por vocês, e vou esmagar a cabeça de Satanás, amém? Para isso que o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras de Satanás, amém? Então o tempo está cumprido, Deus cumpriu a sua promessa de salvação, amém? O 2, o que ele disse depois? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Como que o reino de Deus está próximo? Esse Jesus veio cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 12, 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus é o rei. Ele deixou o seu reino de glória, mas ele veio cheio do Espírito Santo para trazer o reino de Deus. E agora o Espírito Santo não está só sobre Jesus, ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, e a partir de Pentecostes, ele derrama, como diz a Bíblia em Atos 2, 17 ao 18, e acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne, sobre os seus filhos e as suas filhas. Quem que é filho ou filha aqui? Tem alguém que nasceu de ovo? Tem alguém que nasceu do nada, da areia? Todos nós somos filhos e filhas. Então o que Deus está dizendo? Agora não está só próximo, naquele tempo estava próximo, porque o Espírito Santo ainda não havia derramado. O reino de Deus está aqui, e ele pode estar acessível no meu e no seu coração, quando nós cremos e nascemos de novo. E aí então Jesus vai dizer assim, o reino de Deus não está mais próximo, ele chegou, mas arrependam-se. O que arrependam-se? Arrependam-se da religião. Arrependa-se de tentar agradar a Deus, porque você acha que você vai orar muito, você vai jejuar muito, você vai ler muito a Bíblia, e tudo isso vai fazer você chegar mais perto de Deus. Isso é o que a religião diz. Mas a gente não pode agradar a Deus pelas nossas obras. Nós não somos só salvos pelas obras, nós somos salvos pela
fé. Então se arrependa de achar que você merece alguma coisa, porque você não merece nada. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não vos conformei com esse século, mas transformai a sua mente pela renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que a gente mude. Começa com a mudança de pensamento. Não é uma religião, não é só participar de um culto no domingo, não é isso, não é sentar no banco, meu irmão, é muito mais do que isso, não é um ritual, é muito mais do que isso. Arrependa-se, mude a sua vontade. Se não está de acordo com a vontade de Deus, faz que nem Jesus. Jesus, quando não estava de acordo com a vontade de Deus, foi lá no jardim do Getsemane e orou 3 vezes, até ficar centrado na vontade de Deus, que era morrer na cruz. Mude a sua vontade. Por isso que no Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A nossa vontade tem que ser mudada. Arrepende-se do seu emocional, porque, preste atenção, a Bíblia diz: não tenha sua fé volátil. O que é uma fé volátil? Pô, hoje eu estou alegre, estou com Jesus, amanhã eu estou triste, não estou com Jesus. Isso, o Tiago vai dizer assim, não seja como o mar, que é instável, que vai mudando. Não, a nossa fé não é baseada no sentimento, ou no que eu acho. A nossa fé é uma convicção, amém? Que começa pela renovação da nossa mente, e que aí vai trazer essa convicção no nosso coração. Arrependa-se da religião. E agora, o que você precisa? O que nós precisamos? Crede no Evangelho. Qual que é o Evangelho? Qual que é o Evangelho? Jesus veio, Jesus morreu por nossa cruz, mas Ele venceu a morte. Amém? Ele venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós podemos vencer o pecado. Foi isso que eu ensinei para o pessoal que foi batizado nas águas. Quando Jesus morre por nós na cruz, nós também no batismo morremos para o pecado. Morremos para uma vida de pecado, mas saímos das águas como Jesus ressuscitou, para uma vida para Deus, para uma vida agora não mais escravo do pecado, mas escravo da justiça. Por quê? Porque nós somos capacitados por esse Evangelho. Olha o que diz Romanos 1:16-17: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Crede no Evangelho. A Bíblia diz: se eu confesso com a boca, creio com o coração, eu sou salvo. Se você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Crede no Evangelho. Jesus conquistou tudo na cruz, e porque Ele conquistou tudo na cruz, você é o melhor de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. Você não nasceu para viver no pecado, você não nasceu para viver longe de Deus, você não nasceu para viver da forma com que a religião, que as pessoas dizem. Não! Você é fruto dos sonhos de Deus, do melhor de Deus, daquilo que Deus mais ama. O que Ele mais ama em todo o universo somos nós. Fomos nós que fomos criados à imagem e semelhança. Não podemos ser que nem as pessoas aí do mundo. Outro dia eu estava andando no calçadão, e aí veio uma mulher falar para mim do Greenpeace, e falar para eu apoiar o Greenpeace, e falou: não, porque você vai ajudar, e tantas árvores não vão morrer, e não sei o que. Falei: moça, eu não posso te ajudar agora, eu estou passando por um momento que não dá. Eu ajudo um outro projeto para salvar vidas. E você sabe o que tem de mais importante do que uma árvore? Aquela mulher tão que ela tinha no seu coração de amar a natureza e amar as árvores. Ela falou: não sei, o que tem mais importante que uma árvore? As pessoas. E esse pessoal que eu ajudo, eles estão falando do Evangelho, em outros países são mortos. E tem algo mais importante do que as pessoas? Por isso, meu irmão, Jesus vai dizer em Marcos 16, do 14 ao 18, olha só: Ele apareceu para os 11 que estavam à mesa, e censurou a eles a incredulidade e a dureza do coração. Jesus quer, preste atenção, Ele quer censurar a nossa incredulidade e dureza do coração que a religião fez. Ele quer censurar, porque Ele ressuscitou. Preste atenção, porque não deram crédito que Ele havia ressuscitado, e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vão e falem desse Evangelho. Jesus ressuscitou. E agora, o que vai acontecer se você for? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome
expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. Colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Deus nos traz as boas novas do Evangelho, meu irmão. A gente só precisa crer. Não é por orar muito, por jejuar muito, não é por merecer muito, não, é pela fé. Pela fé naquilo que Jesus conquistou. Quer dizer que eu não vou orar, não vou jejuar, isso você está falando, pastor? Não, mas está no sentido religioso, de fazer algo para merecer, para crescer diante de Deus. Não há nada que a gente possa mais crescer diante de Deus. Cristo intercede por mim e por você de noite. Não há mais como agradar a Deus. Ele é o Filho amado em que Ele se compraz. E agora Ele está olhando para você e para mim. E está vendo, será que você, preste atenção, será que você pode levar essas boas novas? Será que você pode viver essas boas novas? O problema da religião e a solução da fé foi o que eu falei hoje. Uma vida de milagres, convertendo-se da religião para Deus. Essa foi apenas a primeira mensagem. E nas próximas semanas, nós vamos continuar falando, meu irmão, minha irmã, sobre tudo que Jesus fez, sobre o seu modelo, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, para que eu e você possamos viver, meu irmão, minha irmã, uma vida de milagres. Quem quer viver uma vida de milagres? Amém. Amém. Então fique de pé, por favor. O maior milagre que existe é você que está aqui. Amém? Amém. Entre milhões e milhões e milhões de espermatozoides, você foi aquele que fecundou. O seu nascimento foi sobrenatural. E entre milhões e milhões e milhões que nasceram e que já têm a idade que você tem, você está aqui, está ouvindo isso. Quantas pessoas conhecem isso e podem ouvir o verdadeiro evangelho que sai da palavra de Deus? E você está aqui, está ouvindo isso. E eu quero orar com você, porque você tem que viver uma vida de milagres, porque Jesus nos deu exemplo, a sua vida nos deu exemplo de uma vida de milagre. Uma vida de viver por fé, porque o justo vive pela fé, e se ele vive pela fé, ele vive milagre. E é assim que nos mostra a Bíblia, desde o começo com Abraão, que era velho, que não podia ter filho, e que Deus lhe deu um filho com 90 anos, com 100 anos dele e 90 anos da sua esposa. É uma vida de fé. E Ele está te chamando para essa vida de fé. Eu quero convidar você a pôr a mão no seu coração. Se você quer viver uma vida de milagre, uma vida daquilo que continua o que Jesus Cristo começou nos Evangelhos, e que nós vamos continuar dizendo nessas semanas, o que nos conecta com Cristo, nós vamos ver o que está em Atos dos Apóstolos, o que eles fizeram, o que eles continuaram no ministério de Cristo, que nós podemos e devemos continuar pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo nós podemos continuar por tudo aquilo que Ele conquistou. Pai, nós estamos aqui nessa noite, e nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha tirar dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso coração, das nossas vidas, todas as teias da religião, tudo aquilo que veio para nos cegar, tudo aquilo que veio para nos colocar jugo, tudo aquilo que veio para dizer que eu sou melhor, eu sou pior do que alguém, enquanto a Tua palavra diz que todos nós somos aceitos por Deus pela fé em Jesus Cristo, que todos somos iguais, todos somos filhos e filhas. Por isso nessa noite, Senhor, nós queremos nos converter da religião para Deus, porque se a nossa religião for uma religião morta, sem novo nascimento, sem ser cheio do Espírito, sem ser acompanhada de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, como que nós podemos dizer que nós estamos continuando aquilo que Jesus começou nos Evangelhos, que os apóstolos continuaram em Atos? Por isso, ó Deus, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti. Nós não somos dignos, mas pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, abre os nossos olhos para poder ver, nossos ouvidos para poder ouvir, e vem derramar sobre nós o Teu Espírito, a Tua graça, para que nós possamos ser aqueles que vão nesses dias, independente da nossa profissão, independente de quanto nós sabemos, viver uma vida de milagres. Nós queremos viver uma vida de milagres e levar o Teu milagre para as pessoas, porque o maior milagre depois de tudo isso que nós falamos é o milagre de ter nascido de novo, de ter Deus morando dentro do seu coração, de ter o Espírito Santo dentro do nosso coração. E é assim que nós oramos em concordância aqui.
em nome de Jesus. Eu quero orar por você, você que está doente, coloque a mão onde você está doente. Eu quero orar por você porque é o mesmo Jesus. Ele mandou, coloque a mão dos enfermos. Coloque a sua mão onde está enfermo. E o mesmo Jesus, você não precisa sentir nada, Ele vai te curar agora. Em nome de Jesus, eu repreendo toda dor, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda enfermidade física e espiritual, todo espírito de enfermidade, todo mal sobre a vida do teu filho e tua filha, sai agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor conquistou na cruz, por nós, Senhor, a salvação dos pecados e a cura das doenças. Assim nós profetizamos e declaramos sobre a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e que queira confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que nunca confessou Jesus? Você pode, eu estava na igreja, eu já tinha sido até batizado, mas eu não tinha confessado Jesus. As pessoas tinham me levado a confessar Jesus. Eu confessei Jesus antes do batismo porque me falaram. Mas teve um dia que eu levantei minha mão, não sei como que eu levantei naquele dia. E talvez hoje seja o seu dia, que o Espírito Santo vai te trazer, a graça de Deus vai te trazer aqui para frente, para que você confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Tem alguém que quer se converter, quer dizer isso para o Senhor aqui, nessa noite? É só levantar sua mão. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. É de graça, é pela fé, não importa. Todos já confessaram? Amém. Glória a Deus. E agora então quero perguntar também, tem alguém aqui nessa noite que deseja no próximo batismo ser batizado, porque ainda não é batizado? Você ouviu já, a religião põe muitos julgos. E a Bíblia diz, você quer começar, seja batizado. Tem alguém que quer ser batizado? Eu quero orar por você nessa noite, para que vem aqui, meu irmão. Pode vir. Amém? Vou dar uma salva de palmas para o Senhor. O Senhor me falou que hoje eu tinha que fazer apelo de batismo. E eu fiz. Eu só obedeci. O Senhor chamou e Ele obedeceu. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de ser batizado na próxima oportunidade que a gente vai ter batismo? É só levantar a sua mão. O que eu preciso para ser batizado, pastor? Creia. Você não merece não, nem eu, nem ninguém merece. Amém? Amém. Amém? Só o nosso irmão aqui? Mais alguém? Amém. Vamos orar por ele. Estenda as suas mãos. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor chamou o Gabriel aqui. O Senhor chamou o Gabriel, ó Deus, para descer as águas. Não é hoje o dia que ele vai descer, mas hoje é o dia que ele colocou esse propósito no seu coração. Grandes coisas o Senhor tem na vida dele, para que seja luz aonde quer que ele for, que ele reconheça o teu nome, e não seja apenas que nem muito daqueles jogadores de futebol que colocam uma face de Jesus na cabeça, mas que nas suas atitudes do dia a dia não mostram Jesus em nada. Muitos estão longe do reino dos céus, porque na verdade eles têm apenas uma religião, e o Senhor está chamando o Gabriel não para uma religião, o Senhor está chamando o Gabriel para um relacionamento. Por isso eu oro abençoando a vida dele, peço que o Senhor encha ele do teu Espírito. Encha ele do teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.